Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. O Senhor ministrou algo em meu coração, culto de missões, quando a pastora me convidou para estar pregando neste culto de missões. Eu fui orar ao Senhor e o Senhor falou tremendamente em meu coração através da história deste grande homem, o último dos apóstolos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nesta manhã nós te glorificamos, Senhor, neste culto, meu Pai, de missões. Senhor, aonde o Senhor tem nos chamado para ser missionários nessa terra. Pai querido, aqui nesta casa tem pessoas que querem continuar buscando o verdadeiro Deus, o Jesus Cristo que nos deu a salvação e o direito de sermos chamados de filhos. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em adoração e pedimos ao Senhor, fale conosco aquilo que necessitamos nesta manhã. Não o que queremos, porque o que queremos é tão pequeno perto daquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti como o terreno fértil. Jogue esta semente no nome de Jesus. Toma o seu assento glorificando ao Senhor. Irmãos, algo que Deus colocou em meu coração e uma frase que eu quero dizer a vocês antes de nós entrarmos na profundidade da palavra. O que você suportaria para cumprir o ID de Deus? Quando eu falei para você que eu estaria dizendo de um missionário, de um homem levantado e escolhido por Deus, por Jesus Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, o último dos discípulos sobrevivente, João,
Um homem separado por Deus, escolhido por Jesus Cristo para aprender e para anunciar as boas novas, para pregar um verdadeiro evangelho. O evangelho que traz arrependimento, o evangelho que traz salvação, que traz perdão e salvação. Quando nós lemos essa história e de princípio, quando falamos em Apocalipse, muitas das vezes nós assustamos. Porque Apocalipse ele mostra o que há de vir, Apocalipse ele nos mostra o que há de acontecer com a humanidade, e muitos estão deixando este livro de lado, porque acham que este livro é um livro assustador e vai espantar as pessoas. Mas o que eu quero dizer a você essa manhã, este livro é um livro que nos revela que se nós estivermos preparados, entraremos numa eternidade. Não é um livro para te assustar. E o interessante dessa história, meus queridos, como o último dos apóstolos, o último dos discípulos, ele foi um homem que anunciou Jesus Cristo. Ele foi um homem que anunciou aquele homem que deu bom testemunho. Mas quando nós decidimos dar bom testemunho, nós somos perseguidos. Quando assumimos anunciar a verdadeira palavra, nós somos acusados. Quando pregamos um verdadeiro evangelho, apontam para nós e dizem que nós somos caretas. Mais uma vez eu vou citar a frase. O que você suportaria para cumprir o ID de Deus? É gostoso quando nós pegamos essa história e jogamos em nós. O que eu aguentaria para continuar anunciando esta palavra? Porque o ID de Deus ele não é só para o pastor Reginaldo. O ID de Deus não é só para a pastora Vanusa ou para os obreiros dessa casa. O ID de Deus é para todos nós que estamos neste mundo. Fomos chamados e escolhidos por Deus para fazer a diferença. E o que me chama a atenção nessa história é que ele começa dizendo: veio a mim esta revelação. Mas antes, eu quero dizer a você, lá em 1 João, a primeira carta de João, versículo 2 e versículo 3 diz assim, não precisa abrir, mas diz assim: pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu peguei esses dois versículos da primeira carta de João, aonde ele estava dizendo claramente: ei, eu ouvi e vi, e por isso anunciei, eu presenciei aquilo que ele veio e nos deu, que é o direito, o perdão e a salvação. Mas eu quero dizer a você, quando nós tomamos a decisão de anunciar um evangelho para trazer para as nossas vidas uma cura, e para que nós sejamos curados, sejamos perdoados dos pecados que cometíamos, e sejamos libertos daquilo que nos travava. E nós queremos anunciar isso, e eu quero dizer a você, João, ele anunciava. Mas os religiosos começaram a olhar e dizer: esse camarada está trazendo uma palavra, e uma palavra que liberta, é uma palavra que tira o povo do jugo da religiosidade, é uma palavra que tira o povo da escravidão do pecado, é uma palavra que liberta o povo. Nós não podemos deixar ele continuar. Nós já matamos os outros, agora nós vamos acabar e calar a João. Aí quando nós falamos e olhamos o que você
suportaria para cumprir o ID de Deus? Irmãos, isso é algo, a palavra que está vindo essa manhã, para mim e para você, é uma palavra de fortalecimento, para que nós possamos entender, virá muitas coisas para nos calar. Mas agora depende de mim e de você, o que eu quero falar? O que eu quero? Eu quero me acovardar ou eu quero enfrentar? Eu quero parar ou eu quero continuar a caminhada? É decisões. E o gostoso dessa história é que João não parou. Mesmo sabendo que os seus amigos foram mortos. Mesmo sabendo que os seus amigos já não existiam mais. Uns crucificados de cabeça para baixo. Outros esquartejados e distribuído parte do corpo para todo canto do mundo. Ei, eu vou dizer a você agora, é você e Deus. Se você visse o pastor sendo esquartejado e distribuído em todos os cantos do mundo, você continuaria ou você pararia? E João, ele não olhou isso. João, ele continuou anunciando: ei, eu ouvi e vi, por isso que eu estou anunciando. E o que eu presenciei, eu quero que vocês também presenciam. A comunhão que eu tinha, eu quero que vocês tenham. O poder que desceu na minha vida, eu quero que desça na sua. João, ele continuou levando ali: ei, eu bebi uma água limpa, pura, que sacia a sede. Eu quero que você beba. Eu não quero só para mim. Mas João, eu posso conjecturar que João, os seus companheiros que aprenderam com você, foram assassinados, foram parados. Aí eu posso dizer, engano seu, eles são mártires daquilo que Jesus determinou que eles fizessem. Aí nós olhamos, a história nos fala que os religiosos levaram João até o julgamento em Roma. Nós não podemos julgar, mas nós vamos inventar mentiras. O que você... Ele fala de amor, nós vamos falar que ele está semeando ódio. Ele fala. Porque quando pregamos a verdade, só vão tentar nos derrubar com mentira. O que você suporta? Aí o que me chama a atenção, chegaram perante o imperador romano, fizeram toda a mentira. E o imperador olhou e falou assim: ok, então ele é culpado. É. Põe aí num caldeirãozinho de azeite quente. O que você suportaria? Lança aí num caldeirão de azeite fervendo. Automaticamente, quando fosse lançado, automaticamente morreria. Mas o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te capacitou, o mesmo Deus que te ensinou, é o mesmo Deus que entra no azeite quente com você e põe uma proteção no teu corpo e faz aí, é só uma jacuzzizinha, João. Não preocupa, para eles está fervendo, mas o que eu tenho para você aí é só para maciar a sua pele. Uma hidratação. E a palavra nos fala que eles olhavam e João não morreu, João não foi. O que está acontecendo? Faz beber veneno. Faz beber veneno, porque não é ele que prega. Se pisar na serpente, se beber um veneno mortífero, ele não te fará dano algum, não é ele que fala. Faz beber veneno. Posso eu conjecturar que chegava até João e dizia: agora tu está aí no azeite quente, agora bebe. Que é isso? Bebe veneno.
Rapaz, suquinho de uva. Além de eu receber um óleo, um azeite quente para hidratar minha pele, vou receber ainda um suquinho. Porque o Deus que disse que se ele bebesse, ele não morreria, é o mesmo Deus que vai dar o livramento. E a história nos fala que o imperador ficou furioso. Rapaz, como assim? Ei, o momento em que nós entendemos e entrou em nossa mente que tudo aquilo que eu passo é vontade do Pai, tudo aquilo que eu enfrento é vontade do Altíssimo, e se Ele está permitindo eu entrar no azeite quente, é para me colocar mais unção. Se Ele está permitindo eu tomar veneno, é para eu entender que Ele é vida. Só que muitas das vezes nós olhamos, irmãos, por isso que eu fiz a pergunta: o que você suportaria para cumprir o ID? Eu imagino aquele homem na mansidão. Ele só prega ódio. E ele assim: eu estou pregando amor, né? Mas o verdadeiro amor para vocês é ódio. Dói. Porque quando nós pregamos o verdadeiro evangelho para muitos religiosos, é heresia. Quando nós pregamos a verdadeira palavra para muitos, está fora do contexto. O que nós suportaríamos para continuar cumprindo o ID de Deus? Calúnia? Pode vir. Porque quem me justifica é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Blasfêmia? Que calúnia e blasfêmia, isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Aí eu paro e penso assim: caldeirão com óleo fervendo? Agora o que me chama a atenção, que o imperador viu que não tinha jeito. O imperador vira e fala assim: ei, não tem jeito. Foi livre do caldeirão de azeite fervendo. Tomou veneno, não morreu. Não tem jeito. Mande para um lugar improdutivo. Porque a ilha de Patmos era uma ilha de rochas. Não produzia nada. Muitas vezes vão pegar você e enviar você para a ilha de Patmos dizendo: ali não produz, ali ele não vai produzir. Mas o que me chama a atenção nessa história é que o inimigo, ele o tempo inteiro vai tentar lançar você na ilha de Patmos, achando que você na ilha de Patmos vai morrer sem produzir. Porque uma ilha que não produz, muitas vezes Deus vai permitir que você vá para essa ilha. Porque o inferno, ele vai olhar e vai dizer: esse aí, ali, agora ele morre. Porque ele está numa ilha cheia de pedras, que não produz nada. Porque essa ilha de Patmos era como se fosse um presídio, aonde Roma mandava todos os criminosos. Porque ali eles não saíam, só entravam de barco. Ali não tinha como eles ir para canto nenhum. E ali eles ficavam até morrer, porque para eles jogavam os criminosos e eram largados. Eles viravam assim: manda João para lá, porque aí ele morre, os cristãos esquecem dele. Ei, estão tentando matar o ID de Deus na sua vida, para que os outros esqueçam de você. A ilha de Patmos não é para você. Mas entenda, se por um acaso te lançaram na ilha de Patmos, é hora de você entrar nela. E a história é gostosa, que a história fala o seguinte: que João chegou ali, e ele olhava as ondas do mar que batia nas pedras. Sabe o que ele fazia? Ele ouvia a voz de Deus.
E de repente ele, deitado no meio das pedras, olhava para o céu. Ele não olhava a falta de produtividade da ilha, ele olhava o que estava ao redor da ilha. Aí ele lá ouvia as ondas. João, aí vinha a onda de novo. Eu te trouxe aqui para te guardar. Aí vinha a onda de novo. Não se preocupe, que é você que será o missionário que vai anunciar a minha volta. Aí de repente ele olhava para o céu, e aquele céu azul lindo, e ele dizia, aí automaticamente ele ouvia a voz de Deus, isso eu estou conjecturando, e ele ouvia olhando para o céu, aí o Senhor falando com ele, João, o lugar que não produz, vai sair a maior produção que já viram. O lugar que não produz, vai sair o anúncio da volta do Rei dos Reis. E aquele céu azul, e ele olhava para o céu e falou assim, o que é pedra perto da glória de Deus? O que é o que tentaram fazer comigo perto da grandiosidade da criação do Senhor? Irmãos, é muito forte a palavra de Deus quando ela veio ao meu coração. E o Senhor, Ele falava comigo, o último dos apóstolos, ele passou por tudo isso, mas entendeu que o ID é meu. Nós costumamos olhar as dificuldades e nós retrocedemos. Eu vou repetir a frase, eu gosto assim. O que você suportaria para cumprir o ID de Deus? Hoje em dia é muito fácil nós pularmos, por qualquer motivo pulamos do barco. A tempestade, Senhor, pulei do barco. O vento, Senhor, pulei do barco. Não, Senhor, eu não quero pregar. Eu vou. Para onde? Porque lá não preciso de falar, Senhor. Ei, aí você compra um ticket de um barco que não era para você entrar. Aí Deus olha e fala assim, joga fora, porque eu vou mandar um peixinho para levar e vomitar. Vai ter momento que nós vamos precisar ser vomitados para entender que o ID de Deus é para ser cumprido. O que você suportaria? Não, Senhor, eu suporto ser vomitado. Pode me vomitar, que se eu estou tentando fugir para o lugar errado, vomita, Jesus. Senhor, estão tentando. Deixa te levar para ilha. Vai, pode ir, meu filho. Eles estão achando que nessa ilha não vai haver produção, meu filho. Mas sou eu, o Deus, que vai levar você em sonho para um lugar onde você vai entrar e ver o trono do Rei dos Reis. Você vai ver o trono do Senhor dos Senhores. Você vai ver os anjos que com uma asa cobre o rosto, outra cobre os pés e a outra. O gostoso é que quem teve essa visão, quem eles acharam que não iria produzir mais, quem eles acharam que iam silenciar. Ei, estão tentando silenciar você? Não preocupa, porque se foi Ele que te chamou, foi Ele quem te escolheu, não é os religiosos ou o homem que vai te paralisar. Senhor, estão me lançando num caldeirão de azeite quente. Aproveita o banho. Mas como assim, pastor? Aproveita, hidrata a pele. Cuida aí da pele. Senhor, mas estão tentando me envenenar. Ei, beba esse veneno aí como se não fosse nada, entenda? Não é veneno, é espiritual aí, viu, irmãos? Pelo amor de Deus.
Senão depois fala aí, não, o pastor mandou beber veneno e morreu. Mandei ninguém beber nada. Entenda isso. Pelo amor de Deus. Até quem está assistindo na live aí, não é isso. É espiritualmente. Porque tem veneno que vem aos poucos, no conta-gota. Veneno espiritual no conta-gota, para fazer você morrer. Vem veneno no conta-gota para fazer você parar. Mas entenda, quando você entende isso, eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para cumprir o ID do Senhor. Como nós aprendemos ontem, eu não estou aqui para ficar deixando você um ferro sem forma. Eu estou aqui para fazer de você uma espada. E para fazer espada eu vou ter que colocar você no fogo. E te colocando no fogo eu vou ter que te dar pancada. E depois que eu te der pancada eu vou pôr você na água fria para vir um refrigériozinho. Mas não acho que é tempo de você agir. Porque o tempo de agir é no tempo de Deus. Ei, João estava sendo, já era um homem. Pensa comigo, irmãos, por que Deus... Aí nós poderíamos dizer assim, João poderia olhar, né, Vaz? E falar assim, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Oh, meu Deus, já sei que os meus amigos todos foram mortos por anunciar a Tua palavra. Já estou sendo acusado, já me levaram até Roma para ser julgado de uma coisa que eu não fiz. Nós seres humanos temos esse costume. Qualquer coisinha nós falamos, por que Deus? Estou passando por isso. Deus te trouxe aqui para dizer para você, o que você suportaria para cumprir o ID de Deus. Ei, imagine você, João, na ilha de Patmos, no meio daquele monte de pedra e poeira. Se ele começasse a olhar para a pedra e para a poeira. Ei, não é momento de olhar a pedra e poeira, é momento de olhar a beleza do mar. É momento de olhar a beleza do céu. É momento de olhar o lindo canto dos pássaros. Senhor, mas eu estou na ilha de Patmos. Não é tempo de reclamar. Não é tempo de questionar a ilha de Patmos. É tempo de olhar o porquê você está na ilha de Patmos. Aí imagina, nós não vamos entrar nesse ponto hoje, mas quem sabe um dia, ele escreve 7 cartas. Peraí, mas você não estava na ilha de Patmos, um lugar improdutivo? Hã? Se não tem produção, mano, como é que ele escreveu 7 cartas? Acharam que iam calar. Acharam que ia parar João, Vaz. Acharam que ia paralisar aquele homem. Ei, lá ninguém vai saber dele, lá vão esquecer ele. E ele começa a escrever as 7 cartas para 7 igrejas e especificando para cada igreja um comando. Como nós usamos o sistema, né? Cada um tem um comando. E o comando para uma, ei, depois vocês lêem lá em Apocalipse, não vou entrar nisso agora. Porque o mundo, o inferno tentou, vou falar o inferno porque as pessoas dão lugar para o inferno agir. Tentou paralisar aquele que tinha um ID de Deus. Eu acho tão gostoso que quando nós lemos para os homens aqui na quinta-feira, momento em que Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, e vocês? Vocês não vão? Porque a palavra nos fala que havia uma multidão seguindo a Jesus. E quando Jesus começou a dar uma palavra dura, ei, vocês não estão atrás de mim por minha causa, vocês estão atrás de mim pelo que eu posso proporcionar a vocês, o pão. Vocês querem somente o que eu dou, vocês não querem a mim. Aí a palavra nos fala
que aqueles homens começaram a se dispersar e ir embora. Aí eu posso falar que é a mesma quantidade de homens da multiplicação dos pães. 5.000 homens abandonou Jesus. 5.000 homens que estavam ouvindo os mesmos ensinamentos que Jesus estava dando para 12. Entenda. Espera aí. Aí o próprio Jesus olhou para eles. E vocês? Não vão? Sabe, irmãos? Porque muitas das vezes o que nós queremos ouvir é tão somente assim: hoje tem sanduíche de pão com sardinha. Eu estou falando sardinha porque eu não sei qual era o peixe que estava na época. Mas eu vou usar sardinha aqui. Quem gosta da lata de sardinha aberta, amassa pouquinho, põe no pão e come. É gostoso, gente. É bom, principalmente quando você está com fome. Porque a palavra nos fala que estavam todos com fome. Aí vem um sanduichinho de pão com sardinha. É o sonho de quem está com fome. Só tem isso, mas. E Jesus, ele começa a falar com eles assim: vocês só vêm até a mim pelo que eu posso te dar. 5.000 homens foram embora. Aí Jesus olha para os 12 e João estava no meio. O gostoso é isso. João estava no meio. Que eles olharam e falaram assim: Jesus, para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Aí Jesus olha para ele e fala assim: pois é, eu escolhi vocês, mas no meio de vós tem um demônio. A Bíblia fala que Jesus falou dessa forma e disse assim, se referindo, assim está escrito na Bíblia, se referindo a Judas, o traidor. Entenda isso, porque quando nós estamos sujeitos a enfrentar tudo aquilo por amor ao Senhor Jesus, nós sabemos que virá muitas coisas. Agora, o que eu vou suportar? Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer para você: ei, o momento em que nós decidimos caminhar com Jesus Cristo, o momento que nós decidimos anunciar a verdadeira palavra e não nos conformar com o mundo e não aceitar o que estão transmitindo no mundo, vai ter acusação, vai ter calúnias, vai ter levantamentos para te jogar no caldeirão de azeite fervendo. Vão te jogar numa ilha de Pátino cheio de pedras e poeira. Mas entenda, quando nós entendemos o propósito, nós começamos a olhar para as coisas e enxergar a mão de Deus. Nós começamos a olhar para a dificuldade e enxergar o agir de Deus. Nós começamos a olhar para o que está ao nosso redor e não olhar o que está ao redor, mas olhar o que está por cima. Porque João, ele não olhava as pedras, ele olhava para o céu azul e lindo. João, ele não olhava para os criminosos, para aqueles que estavam condenados à morte numa ilha improdutiva. João olhava para o que Deus iria fazer através da vida dele. Ei, Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer para você: não olha para a pessoa que está do seu lado, não. Porque muitas das vezes vai ter pedras do nosso lado. Não estou dizendo que é os irmãos aí não, viu gente? Entenda isso. Porque quando nós começamos a olhar com o nosso olho espiritual, quando nós começamos a olhar com a nossa visão espiritual, nós começamos a entender o propósito do Senhor. Pode vir imperador de Roma me condenar, pode vir imperador de Roma dizer que eu estou sendo mandado para uma ilha improdutiva, pode vir, mas eu entendi que eu vou suportar o que está vindo, porque Deus vai me usar
para fazer a diferença. Ei, se João tivesse desistido, você não saberia o que está preparado para você. Talvez você fale, como assim, pastor? Não, Deus iria usar outra pessoa, mas não através de João. Entenda isso, porque muitas das vezes o que Deus quer que eu faça, se eu desisto, Ele usa outra pessoa, porque a palavra dele vai se cumprir. Agora, se eu desisto, eu perco e saio do propósito. E se eu saio do propósito, atrasa, é a minha bênção. Ei, João foi o único, mediante a história, foi o único discípulo que morreu por morte natural. Entenda isso. Porque a perseguição, ela veio matando muitos, mas não desistiram. E eu vou dizer para você que a própria palavra, ela nos fala que o perder em Cristo é ganho. Que o morrer em Cristo é vida. É gostoso que a igreja ajuda a pregar. Porque quando nós entendemos isso, imagine você. Ó, esse aí é um dos discípulos de Jesus. Vamos crucificá-lo. Eu aceito, desde que não seja da mesma maneira que o meu Cristo foi crucificado. Pois eu não sou digno de morrer igual ao meu Jesus. Ah, mas como você quer? Põe a cruz de cabeça para baixo. Põe a cruz de cabeça para baixo, porque igual a ele eu não sou digno. Eu não paguei o preço que ele pagou. E eu não tenho condições de pagar o preço que ele pagou. Mas eu morro por ele, pois eu não abro mão daquilo que ele colocou na minha mão. Aí muitas vezes nós olhamos as dificuldades, está na nossa mão. Ah, não dá. Chega. Aí Deus vira e fala assim: Ele não quer. Pega para você. Agora anuncia. Agora fala. Aí muitas vezes vem outro lá e joga no caldeirão. Ah, não dá, Senhor. Ele vai desistir também. Senta lá, eu sei que você não vai desistir. Aí o Senhor olha e fala assim: mais um. Que é o dos 5.000 que está saindo. Aí ele vira e fala assim: aqui, você quer? Pega para você. Agora anuncia. Você está disposto? Você suportaria o que eu tenho pela frente? Vai vir a ilha. Você vai olhar as pedras ou a poeira? Porque quando nós olhamos o mar e o céu, nós entendemos que é a mão de Deus, é a boca de Deus. E Ele diz: não para, porque eu vou revelar a você aquilo que eu quero que transmita para o meu povo. É revelação do céu. Deus vai dar revelação do céu para transmitir para o povo. Pode sentar, mas agora você só toma posse aí. Eu quero dizer a você, a palavra de Deus, quando ela veio ao meu coração, eu parei e falei: Senhor da glória, eu quero, Senhor, eu quero ser como João. Eu quero ser como João, Pai. Eu sei, meu Deus, eu já passei por muitos caldeirões por aí, viu, gente? Azeite quente, já pensei em pular fora da ilha de Malta e tentar nadar para o outro lado. Aí quando nós olhamos a vida de um homem desse, fala: rapaz, não vão me matar, eu vou morrer de morte natural.
E eu tenho certeza que quando eu morrer de morte natural, só o corpo físico vai ficar lá. Porque o eu vai entrar na eternidade. E quando eu entrar na eternidade, que ele olhar para mim e dizer: vinde, bendito de meu Pai, porque você não abriu mão daquilo que eu coloquei para você. Você não desistiu daquilo que eu te entreguei. Você não parou no meio do caminho. E eu vou entrar e celebrarei. E junto com os anjos eu cantarei: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ei, se coloque de pé. E eu quero dizer para você, missionário, eu vou dizer para todos os missionários dessa casa, todos os missionários, que já foi falado no início. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus, que ele vem assim desde o princípio. Porque muitas das vezes nós achamos que fazer missão é ir para a África. Ninguém quer ir para a Coreia. Sempre África, eu só ouço falar África. Ninguém quer ir para a Coreia. Muitas vezes a gente ouve alguns missionários dizendo que quer evangelizar o Mickey. Mas ninguém quer ir para o sertão do Brasil. Ninguém quer entrar dentro de um barco na Amazônia e rodar ali 3, 4 dias de barco para poder anunciar o evangelho. Mas quer pregar para mim. Mas o Senhor te trouxe neste país e neste lugar para dizer para você: ei, olhe para as dificuldades como um agir de Deus. Olhe para as tempestades como a mão de Deus te moldando. Olhe para as acusações como um preparar, como um degrau para você subir para encontrar com Cristo. Comece a olhar de forma diferente. Porque se você começar a olhar as pedras, você vai parar. Se você começar a olhar a poeira, você vai desistir. Mas se você está nessa ilha e começar a olhar as ondas do mar e ouvir a voz de Deus: eu te trouxe para te guardar. Se você começar a olhar para o céu e ouvir a voz de Deus: eu te trouxe aqui porque eu quero fazer de você aquele que vai anunciar a minha volta. Eita! A religiosidade, ela tenta parar todo mundo, irmãos. A religiosidade, ela vem parando, colocando pedra em cima da pessoa, dizendo: não, você não foi chamado para isso, você não é capaz. Aí o Senhor Jesus, ele olha para nós e diz: eu vos chamei, eu vos escolhi. Oh, mas eu ainda não estou preparado. Esse é o melhor. Porque quando nós nos sentimos preparados, nós confiamos na nossa força. Eu não sou preparado, eu não sou capacitado, mas o Senhor me capacita. Aí nós olhamos e paramos e pensamos: quem sou eu? Se não for a bondade do Senhor. Eu não estaria aqui anunciando essa palavra para você se não fosse a bondade dele, o amor dele para mim e para você. E eu quero dizer a você algo. Tentaram te paralisar. Tentaram te parar. Mas o Senhor te trouxe aqui essa manhã para dizer para você: você está disposto a suportar tudo aquilo que está por vir? Já é tanta coisa, pai. Ei, mas você chegou até aqui. Você venceu. Você venceu. Mas tem mais. Se você chegou aqui, você já passou por Golias. Mas vai ter perseguição de Saul. Aí talvez você entrou aqui essa manhã dizendo: pai, eu não tenho forças. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele quer fortalecer a sua vida. E eu quero convidar você. Talvez você estava já pensando até em parar, se entregar à ilha. Ei, não, já estou lançado nessa ilha só com pedra e poeira.
Mas o Senhor está dizendo para você: sobe na mais alta pedra que tem. Comece a olhar para o céu, pois é de lá que vai vir o teu socorro. Confia em mim não, mas confia naquele que me enviou para trazer essa mensagem para você essa manhã. E eu quero convidar você. Talvez você estava pensando em parar, aí o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu sou o teu Deus, foi eu que te separei, te chamei. Vem aqui à frente. Eu não quero trazer constrangimento para você, mas eu quero que você entenda. Assim como levaram João até o imperador para ser julgado, ei, venha até o rei dos reis para ser absolvido. Te julgaram, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui para te absolver. Senhor, mas me lançaram na ilha. Eu estou aqui para falar com você através das ondas que baterá na pedra. Eu estou aqui para falar com você através dos pássaros que voarão por cima. Se você está aqui essa manhã, venha, se coloque diante dele, porque quando nós começamos a dar ouvido aos que os religiosos falam, e somos levados para um julgamento, para uma culpa que nós não temos, mas se nós aceitarmos a culpa, nós pararemos. Mas se eu não sou culpado, eu vou perante qualquer um e digo: ei, eu estou aqui, eu só anuncio aquilo que Jesus mandou eu anunciar. E aceitem, porque foi Ele quem mandou. Entenda isso. A ilha de Pátmos não é para te parar. A ilha de Pátmos não é para fazer você escrever cartas. Ei, são 7. O Senhor ainda não conseguiu escrever a primeira. Comece a escrever a primeira carta, porque o Senhor, Ele quer usar você para usar e falar, e escrever, e anunciar. A primeira carta vai trazer para uma igreja um conserto, para a segunda exigir um conserto. Ei, seja você que vai trazer conserto para igrejas. Igrejas, não é placa, igreja resgate não, é igreja. Seja você que vai trazer conserto para muita igreja. Assim como Deus usou João lá na ilha de Pátmos, Deus vai usar João lá em Dêmbore para trazer conserto. É conserto. Aí Deus vai lá e tira lá do conforto. Deus tira do conforto. Estava tão bom, né? Aí eu questiono ao Senhor: Pai, por quê? Por quê, Senhor?